Olá, espero que tu estejas bem. Hoje voltamos para conversar sobre o artigo 5º da Constituição, segunda parte aí, né? Então, dessa trajetória que a gente está fazendo para que você verifique o artigo 5º. Nós hoje estamos, então, analisando, né, a partir do direito à propriedade. E aí, como no outro vídeo, eu vou compartilhar a tela contigo para te poder acompanhar, então, né, o artigo 5º. Paramos ali no inciso 22, então é bom que tu entenda que o artigo 5º ele prevê o direito, né, à propriedade. Quando a gente fala em direito à propriedade, nós temos que pensar que essa propriedade tem que cumprir uma função social, e caso ela não cumpra essa função social, ela pode passar pela desapropriação. A desapropriação, ela pode existir quando não se cumpre a função social ou para fins de necessidade ou utilidade pública, tá bem? Nós temos, pessoal, que em caso de iminente perigo, por exemplo, a autoridade competente ela pode usar a propriedade particular, porém ela tem que garantir a indenização aí, né, ao proprietário se houver algum dano. A pequena propriedade rural, né, definida pela lei, muitas leis definem a propriedade rural como aquela que tem menos de 4 módulos fiscais. Se tu não sabe o que é módulos fiscais, né, é aquele parâmetro que cada região brasileira tem da quantidade de hectares conforme o território e o número de habitantes. Nós temos aqui que desde que trabalhada pela família para o sustento da família não é objeto de penhora para pagamento de débitos provenientes da atividade produtiva da área, certo? E a lei vai dispor as formas desse financiamento. Os autores, pessoal, quando a gente fala, né, aí da utilização de obras, de reprodução, publicação, ele tem direito aí, então, aos direitos autorais, como a gente conhece, e esses direitos são transmissíveis aos herdeiros, né, pelo tempo aí que a lei vai fixar. Pela lei, também, né, são assegurados aí a proteção à participação individual em obras coletivas, reprodução de imagem e voz humana, o direito à fiscalização, né, e o aproveitamento econômico dessas obras. O artigo 5º também vai falar que a lei vai assegurar aos autores incentivos industriais, privilégios temporários, né, bem como a proteção sobre as criações industriais de marcas, nomes, empresas, né, e signos distintivos aí, tendo então o interesse social e desenvolvimento econômico do país, isso que tem regras próprias aqui, o artigo 5º só vai fazer a garantia em relação a essa imagem, a esse nome dessa empresa e a esses signos que são distintos, né, daquela marca. É garantido também pelo artigo 5º o direito à herança. Depois, lá no Código Civil, tem todo, né, um capítulo que vai falar sobre o direito de herança, né, de partilha, de inventário, enfim. A sucessão de bens no Brasil, pessoal, quando é uma sucessão, né, de estrangeiros e os bens estão situados no país, vai ser regularizado, então, e regulado pela lei brasileira em benefício ao cônjuge ou os filhos brasileiros, né? Salvo se a lei do decujus, que é aquela pessoa que deixou a herança, a lei aonde ele residia, ou a lei, né, do país de origem, não é mais favorável, ok? O Estado também deve prover a defesa ao consumidor. Então, você veja que o artigo 5º, né, ele vai falar de diversos pontos do nosso direito. Por quê, Karina? Porque ele visa garantir a proteção geral. Então, ele está dizendo, olha, tu tem direito à proteção à herança, tu tem direito à proteção à imagem, tu tem direito à propriedade, tu tem direito, né, em relação à utilização indevida do teu nome, tu tem direito à proteção ao consumidor. E depois a gente vai ver, né, que tem uma lei específica para cada um desses assuntos. Todos, pessoal, têm direito, então, né, nessa visão geral do artigo 5º, a o receber dos órgãos públicos, né, as informações do seu interesse particular, de interesse coletivo, claro que ressalvadas aquelas de segurança da sociedade do Estado. E da mesma forma, falando em Estado, são assegurados, então, as pessoas, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos, né, para resguardar direito de defesa, de ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões nas repartições públicas, então, né, para resguardar e defender direitos e interesses pessoais também, né,
E lembrando que, segundo o artigo 5º, a lei não vai excluir do Poder Judiciário a lesão e ameaça de direito, né? O direito ao acesso à justiça aqui. A lei não prejudica também o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido, por exemplo, é aquilo que, por mais que mude a lei, eu já adquiri, então eu tenho essa segurança. Da mesma forma que o ato jurídico perfeito está, como o próprio nome diz, perfeito, acabado, eu tenho também uma segurança em relação a essa situação, se torna, né, segura, estável, e ameaças de direito também, ok? A coisa julgada, pessoal, nós vamos ter aqui que ela é aquela que trabalha o trânsito em julgado da decisão, né? Que quando não cabe mais recurso, então ultrapassa-se o prazo de 15 dias, não recorrendo mais, torna-se, então, transitada em julgada a decisão e faz coisa julgada, é o que está escrito aí no inciso, ok? É reconhecida a instituição do júri, né? Com a organização, então, que a lei penal vai dar, né? Com a plenitude de defesa, com o sigilo das votações, com a soberania dos vereditos, né? E a competência dos julgamentos, então, dolosos contra a vida, tá bem? Na mesma esteira, né? Em relação a essa questão mais envolvendo o crime, o direito penal, o artigo 5º vai dizer que não há lei anterior que o defina, né? Então, não há crime, perdão, sem lei que anteriormente o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse que, para nós, dentro do direito penal, é o princípio da legalidade. Então, lá para o direito penal, né, vai dizer que não tem crime sem que haja lei que o defina, né? Então, por isso que lá no Código Penal, parte especial, a gente tem vários crimes que são definidos, além das leis especiais que também definem outros crimes, e nem pena sem a cominação legal. Então, eu tenho que ter estabelecido um parâmetro legal aí, né, para o cumprimento da pena. A lei penal, ela não retroage, salvo quando para beneficiar o réu, aqui é um princípio também lá dentro do direito penal. A lei punirá, né, qualquer tipo de discriminação que atente aos direitos fundamentais, às liberdades também fundamentais. A prática do racismo, pessoal, ela é um crime inafiançável, imprescritível, né? A pena é, então, de reclusão. E aqui também, vejam que a gente tem um inciso que vai tratar, né, da Constituição Federal enquanto proteção do racismo, mas nós temos, por exemplo, leis como o Estatuto da Igualdade Racial, que então vão desenvolver um pouco mais essa garantia, ok? Por fim, pessoal, a lei vai assegurar, né, vai considerar crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, tortura, tráfico ilícito, então, de entorpecentes, drogas afins, né, o terrorismo, os crimes hediondos, né, então, aí, quando ocorrem esses crimes, os seus mandantes executores, então, vão responder dessa forma, sem fiança, né, sem graça, sem anistia, ok? Constitui crime inafiançável e imprescritível também as ações de grupos armados, tanto civis quanto militares, né, contra a ordem pública e o Estado democrático de direito, esse que é um inciso bastante importante aí para a organização da nossa sociedade brasileira, principalmente em determinados períodos que a gente vive aqui de organização social. Nenhuma pena vai passar da questão e da pessoa do condenado, né? Então, nós temos podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação também, né, de perdimento, então, aí, de bens, né, ser organizada a partir, né, dos seus sucessores. E aí, pessoal, a pena, né, aquela estabelecida lá pelo Código Penal, vai cumprir 30 anos de prisão, um pouco em regime de reclusão, depois em outro, progredindo para outros regimes, aqui isso não passa da pessoa do condenado. Porém, questões patrimoniais, elas podem ser estendidas aos seus sucessores, tá ok? Eu espero que tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter te ajudado aí nos teus estudos. Peço que tu nos sigas nas redes sociais, @professora Karina Artêncio, se inscreve no nosso canal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.